Um cabo da Polícia Militar, acusado de estupro de vulnerável contra sua enteada, foi expulso da corporação neste sábado, após publicação no Diário Oficial do Estado. Conforme o documento, a vítima foi encontrada em uma casa abandonada em junho de 2016, quando tinha apenas 12 anos de idade. Agora, com 15 anos, 3 anos após o acontecido, ela decidiu procurar a nossa reportagem para esclarecer os fatos. Eu queria que o nosso cinegrafista pudesse escurecer um pouco a imagem para resguardar a imagem da vítima, aos 15 anos de idade, 3 anos depois do ocorrido. Você conhece esse policial militar? Sim, eu conheço. Ele vai com minha mãe ainda. Ele começou a viver com minha mãe, ia completar 12 anos. Só que na época do acontecimento, que eu falei as coisas, ele já vivia com minha mãe sim. Só que daí, umas coisas que eu falei na delegacia não foi real. Por causa que eu com 8 anos, como eu tinha falado lá, ele não vivia com a minha mãe. Minha mãe vivia com outro homem. Aí hoje ela vai com ele, só que ela não abandonou ele depois desse acontecimento, porque ela tinha conhecimento que ele nunca tinha feito nada comigo. Então o seu depoimento na delegacia não foi verdadeiro? Eu falei, né? Só que o que eu falei lá não foi verdadeiro. Depois de uns dias, a delegada foi lá na casa da minha tia, que eu estava morando com a minha tia, ela foi lá. Só que daí, quando eu fui dar o segundo depoimento, eu tive que dar do mesmo jeito. Só que eu falei para ela que não tinha sido, porque eu tinha... uma mulher que eu vivia com o filho dela, minha ex-sogra, tinha falado que queria que eu pegasse uma quantia de dinheiro do meu padrasto, para poder a gente alugar uma casa e eu viver com o filho dela. Só que daí, depois que eu tinha dito isso tudo, já estava tarde, eu estava morando na casa da minha tia. No segundo depoimento que eu fui dizer, não deu mais certo, porque a delegada ficou botando pressão e falou que se eu dissesse, minha mãe seria presa, se eu voltasse atrás, minha mãe seria presa e eu ia para o juizado de menor. Então você faltou com a verdade. E por qual motivo você foi influenciada por outras pessoas a mentir diante da autoridade policial? Eu tive que mentir por causa que também como eu estava gostando da vida que eu estava, usando drogas, como minha mãe e meu padrasto nunca que deixavam sair nem nada, eu tive que falar isso por causa de influências. Como era o seu relacionamento com este policial, com o seu padrasto? Era normal, como pai e filha mesmo. Logo quando ele começou a viver com a minha mãe, ele começou a trabalhar com a minha mãe. Minha mãe começou a trabalhar na casa dele. Daí, com o tempo, minha mãe se juntou com ele, aí foi morar ele e meu irmão, junto com ela, numa casa que era lá no alto. Daí, só que era normal, ele nunca tirou liberdade comigo. Quando era para me deixar na escola, sempre ia ele, minha mãe e meu irmão, porque ele deixava meu irmão, depois me deixava na escola. Sempre foi normal, ele nunca tirou liberdade, nunca soltou piada, nem nada não, como se fosse um pai mesmo. Quando eu precisava, ele deixava o tempo dele para me ensinar, tanto a meu irmão como as tarefas de casa, sempre foi atencioso com a gente, tanto com a minha mãe, com todos. Então ele nunca faltou com respeito a você? Não, ele nunca faltou com respeito comigo, não. Nem comigo, nem com minha mãe, nem com meu irmão. Eu não trocava de roupa na frente dele. Quando era para tomar banho, como o banheiro era perto do meu quarto e do meu irmão. Até o quarto dele e do meu irmão era sempre junto. O dele e da minha mãe tinha porta e tinha até banheiro dentro para ele não tomar banho, não passava de toalha na minha frente, nem nada. Lhe respeitava? Ele sempre me respeitou como pai mesmo, não era nem como padrasto, não, era como pai mesmo. E você, como recebeu a notícia de que ele foi expulso da corporação diante desta denúncia? Eu subi para o carro aqui, como eu mexo na internet, as coisas, eu fiquei sabendo disso. Só que eu não sabia que ele tinha sido expulso nem nada. Eu vim saber agora, um dia desse, quando saiu isso na coisa, né, na internet. Aí eu mexendo no celular, aí eu tinha visto. Aí foi quando eu liguei para minha mãe, que minha mãe mora com ele, eu moro com meu esposo. Eu liguei para a minha mãe e perguntei à minha mãe também não sabia de nada. Aí foi que eu disse para a minha mãe que eu queria vir aqui para poder esclarecer. Do mesmo jeito que eu fui na delegacia para esclarecer, mas não me deram chance, do mesmo jeito que eu disse no fórum, porque teve audiência no fórum e tudo que eu estou dizendo aqui, disse na delegacia, eu disse no fórum. Que tudo que eu disse na delegacia foi uma grande mentira, por causa que eu estava influenciada e queria estar na vida que eu estava. Como é o seu relacionamento hoje com ele, com seu padrasto?
Não, hoje eu mal vejo ele, só minha mãe. Depois que eu tive um filho, minha mãe vai lá na minha casa, de vez em quando, olha meu filho e vai-se embora. Ele, eu mal vejo ele, só às vezes quando ele, eu só vejo mais ele quando ele vai deixar minha mãe e sai. Eu mal vejo ele, só vejo mais minha mãe. Que minha mãe vai lá, quando eu preciso de alguma coisa, ela vai, meu irmão, porque meu irmão mora junto com a minha avó, que é perto da minha casa.